Olá você, está no ar a segunda edição do programa do Mister Mengão, o seu telejornal com as notícias do mais querido do Brasil. Escalação do Flamengo, Felipe Luiz barra 2 jogadores e Gabigol está de volta ao time. 124 milhões de reais, campeão mundial sub-20 com o Flamengo, desperta interesse da Europa. Felipe Luiz repete Jorge Jesus em primeiro treino como técnico do Flamengo. Em sua apresentação no Ninho, o Braz confirmou que Felipe Luiz é o novo técnico do Flamengo até o final de 2025. Essas e outras você confere agora. Fica comigo até o final, porque aqui tem muito mais Flamengo para você. Olá, muito boa tarde. A torcida do Flamengo está ansiosa para saber como a equipe vai se comportar em campo e qual vai ser a escalação definida pelo novo técnico Felipe Luiz. Nessa terça-feira, o portal Fla Web trouxe a provável escalação do Flamengo para esse jogo contra o Corinthians pela Copa do Brasil. Rossi, Varela, Wesley, Fabrício, Bruno, Léo Pereira e Alexandro, Léo Ortiz, Dela Cruz, Gerson e Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol. Gabigol volta ao time titular e, de acordo com a apuração, vai fazer dupla de ataque com Bruno Henrique. Se isso for confirmado, quem vai para o banco de reservas é o Pulgar e o Plata. Os gringos não estão bem, principalmente o volante chileno, que vive uma oscilação muito grande durante todo o ano. Plata ainda não fez nenhum gol e teve uma belíssima chance de balançar as redes contra o Peñarol, lá no Uruguai. Naquela ocasião, Bruno Henrique escorou de cabeça e o jogador acabou perdendo a passada, deixou a bola sair do seu domínio. Aí eu te pergunto, você acha que o Felipe fez certo em voltar com o Gabigol para o ataque do Flamengo? Coloca aí! A equipe sub-20 campeã mundial conta com muitos jogadores que já são tratados como destaques e chamam muita atenção. Schola, Matheus Gonçalves e Lohan são alguns deles. Porém, outros nomes também se destacam e estão na mira do futebol europeu. O Flamengo é um dos clubes que mais vem arrecadando com vendas e isso deve ser mantido. Um nome do time campeão com Felipe Luiz é o zagueiro Iago Silva, que, de acordo com informações do site RTI Esporte, está na mira da Europa e pode ser negociado em 2025. As notícias dão conta que ele está na mira de times da Espanha, da França, da Inglaterra, da Itália e de Portugal. Ele vem sendo observado há um bom tempo e o Flamengo já entende que ele deve receber propostas em breve pelo jogador e a diretoria espera arrecadar um valor altíssimo pelo seu jogador. Conforme o site RTI Esporte divulgou, o Flamengo entende que para liberar o zagueiro Iago Silva para o mercado europeu vai querer um valor de 20 milhões de euros, ou seja, 124 milhões de reais na cotação atual. Aí eu te pergunto, você acha uma boa o Flamengo negociar o Iago Silva em 2025? Coloca aí! Amanhã, Flamengo e Corinthians realizam o jogo de ida das semifinais da Copa do Brasil aqui no Maracanã, às 21h45, horário de Brasília, por causa do horário eleitoral. O jogo ganhou ainda mais ares de rivalidade depois da CBF acatar o pedido do Flamengo para alterar a data do jogo da volta na Neoquímica Arena, que vai ser realizado no dia 20 de outubro, num domingo, às 16 horas. Com isso, a CBF definiu que o juiz para esse jogo de amanhã vai ser o goiano Wilton Pereira Sampaio. Os assistentes serão Bruno Rafael Pires, de Goiás, Bruno Bosquilha, do Paraná, e o VAR vai ficar sob responsabilidade do paranaense Rodolfo Toschi Marques. Felipe Luiz realizou seu primeiro treino com todo o grupo disponível e conversou muito com eles e realizou uma atividade com foco no jogo de amanhã. Durante os exercícios, ele repetiu a receita de sucesso do Jorge Jesus. Isso porque o Felipe adotou a corrida em volta do campo junto com os jogadores. A atitude também foi feita aí pelo Jorge Jesus na sua chegada ao Flamengo em 2019. Naquela ocasião, a prática foi tratada como inusitada para um treinador. Além disso, ele se mostrou apto fisicamente ao participar de outras atividades, inclusive com maior intensidade.
No primeiro dia como treinador do Flamengo, o Filipe Luiz reencontrou alguns companheiros de equipe da época que era jogador, no mais querido. Um dos primeiros abraços que o técnico novo do Flamengo recebeu foi do atacante Gabigol. Além disso, Davi Luiz também foi de encontro ao comandante e brincou: "Ô, professor!" Vale lembrar que a amizade com o Jorge Jesus é bem antiga e em 2023, quando o Filipe Luiz ainda jogava pelo Flamengo, de acordo com o jornalista Bruno Andrade, o Jorge Jesus o convidou para fazer parte da sua comissão técnica no Fenerbahçe da Turquia. Márcio Sampaio, auxiliar do Jorge Jesus, que viu de perto todo o processo de interesse do Filipe Luiz em se tornar técnico, avaliou como pensa o novo treinador do Flamengo e contou que desde 2019 o ex-lateral já se interessava bastante pelo cargo. Aspas, ele tem ideias bem claras para as suas equipes, um perfil muito bem definido como treinador, entende bastante do jogo e trabalhou com excelentes treinadores, tendo bebido um pouco de todos eles, como Diego Simeone e Jorge Jesus. Ainda quando era jogador, ao terminar os treinos e os jogos, ele queria sempre tentar entender o que havia acontecido e mais. Tinha uma autocrítica impressionante e anotava tudo, fecha aspas, revelou lá o Márcio em entrevista ao UOL. O Filipe Luiz, ele comentou sobre o seu perfil de jogo ao falar pela primeira vez como técnico do Flamengo. E apesar de ter sido treinado por muito tempo pelo Diego Simeone, quase um sinônimo de jogo defensivo, o antigo camisa 16 do Mengão, de fato parece ter bebido muito da fonte do Jorge Jesus, pois avalia o seu estilo como ofensivo até demais. Aspas, com certeza o meu modelo de jogo é muito ataque. Às vezes eu peco por não ter medo, por atacar demais. Mas esse time já está bem treinado, tem uma estabilidade, uma organização defensiva muito boa. Claro que eu vou colocar as minhas ideias em prática, que é diferente, para ver o time atacando como eu quero. Espero ver muitos gols e muitas chances de gol, avaliou o novo técnico do Flamengo. Se você está curtindo esse programa, então não esquece, por favor, manda abraço agora no like para fortalecer o nosso canal. Se você ainda não é inscrito, bora lá, me dá esse prazer. Aperta o botão inscrever-se, aperta o sininho ali, pronto. Simples assim. Valeu! O Flamengo apresentou nessa terça-feira no Ninho do Urubu o seu novo técnico do time profissional, Filipe Luiz, que vai viver o maior desafio da sua jovem carreira à beira do campo. Depois de comandar as categorias Sub-17 e Sub-20 ao longo de 2024, ele foi escolhido para substituir o Tite e já conduziu o primeiro treino à frente do elenco na tarde dessa segunda-feira. Um dos pontos positivos ressaltados pelo presidente Rodolfo Landim na apresentação do jogador foi a proximidade que o Filipe Luiz tem com o elenco. Ele fez parte do time rubro-negro entre 2019 e 2023. Ao todo, treinou com 21 jogadores. Tem os prós e os contras. Os prós é que conheço esse grupo como ninguém. Eu sei das lideranças e o que acontece. Eu estava presente nesse grupo há 5 anos. Acho que só chegaram 3 ou 4 jogadores depois que eu me aposentei. Eu conheço todos eles e sei que vou tomar decisões que vão incomodar alguns deles e alguns vão ficar bravos comigo. Mas não é com o Filipe Luiz pessoa, é com o Filipe Luiz treinador. É importante separar. Uma das missões do Filipe Luiz vai ser tentar recuperar o bom futebol do time, que nessa reta final da temporada apresenta uma queda de rendimento que culminou na desclassificação da Libertadores e no distanciamento para os líderes do Brasileirão. Essa melhora do grupo pode passar pela recuperação de um amigo de longa data do novo treinador, o atacante Gabriel, autor de gols históricos, mas que vive um momento de baixa no clube. Eu sei da capacidade que o Gabriel tem. Eu sei da capacidade que tem o Gabriel, não importa o tempo de contrato. Se são 2 meses, se são 2 anos ou 5 anos, eu vou dar vida por ele e por todos os jogadores para melhorar individualmente, para que joguem coletivamente organizados, que eles sejam peças dessa engrenagem e que façam a equipe funcionar. Eu vou fazer de tudo o que está ao meu alcance para recuperar o melhor nível do Gabriel.
ao alto nível dele e o alto rendimento que ele tem e que já teve. E assim que ele começar a falar no campo e a começar a ser o Gabriel que eu conheci, com certeza ele vai recuperar os minutos que ele precisa para poder ter uma sequência e desempenhar bem o seu futebol. Completou. Realmente é pouco tempo em apenas 2 treinos, mas eu vou fazer alguns ajustes necessários nessa equipe e, pouco a pouco, implementar o meu modelo de jogo. Eu quero que seja um time muito pressionante, incômodo para os adversários, que saiba competir em todas as fases do jogo e que seja um time compacto. Eu espero poder sempre ver isso no jogo, mas a gente sabe que joga contra um adversário que está numa crescente e que vem para incomodar, referindo-se lá ao Corinthians. O Marcos Braz, na apresentação do Felipe, disse que o seu contrato com o Flamengo vai até 31 de dezembro de 2025. Quanto à nota oficial, dizendo que ele seria interino, foi um erro meu. Era muito cedo, as coisas estavam sendo feitas de forma bem rápida para que não houvesse um vazamento, como não houve, e foi isso que aconteceu. O Felipe vai estar com o contrato até dezembro de 2025 e é o técnico oficial do Flamengo, afirmou lá o Marcos Braz. O Braz ainda contou que ligou para o Felipe pessoalmente e que o ex-jogador aceitou o convite para ser técnico de prontidão. O vice de futebol reforçou a confiança que tem em ambas as partes e afirmou que era obrigação da diretoria dar tempo para que o novo treinador fizesse o seu trabalho. Aspas, na manhã de ontem eu falei com o Felipe, ele foi para minha casa e lá a gente definiu tudo. Foi bem rápido, não demorou nem 5 minutos. Não procede que ele tinha receio de assumir o cargo, ele aceitou de prontidão. Com a relação de confiança que temos nele, isso facilitou muito, porque eu apresentei alguns quesitos para ele e entendemos que dar 15 meses de trabalho seria o tempo ideal, porque demos isso para muita gente. E não poderia acreditar isso a ele. E passamos uma mensagem para os jogadores e para vocês da imprensa, de que temos aí total confiança no Felipe Luiz. Disse lá o vice-presidente Marcos Braz. Aí eu te pergunto, você acha uma boa que o Felipe Luiz seja realmente o técnico do Flamengo até dezembro de 2025? Coloca aí. Bom, por enquanto foi isso. Eu espero que você tenha gostado do nosso programa. Muito obrigado por você ter ficado comigo até aqui. Um forte abraço. Bora ser feliz. Pra cima deles, Mengão!